Fica aí com a gente vai mudar de assunto, falar de CPI, dos CPMI, dos atos golpistas, né? Só para a gente já ir mudando aqui do nosso cardápio. Bom, hoje a CPMI aprovou os nomes, né, os requerimentos para convocações de Anderson Torres, por exemplo, ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência de Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, ex-GSI, Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, Flávio Dino ficou de fora, foi rejeitada a convocação dele. E agora, o interventor, o Ricardo Capelli, esse sim, a convocação foi aprovada. Vou passar a bola para a Thalita. Thalita, continua aí para a gente seguindo o jogo. Na verdade, o brasileiro se apaixonou pela política, né? E a CPI, a gente viu na CPI da Covid, virou a nova novela, né? Série, né? É uma série, as pessoas longa. Acompanham. Até demais, que virou também assim uma novela com futebol, né? Porque já tem as paixões, o Fla-Flu, né? O Corinthians e Palmeiras e tal. Mas a gente vai acompanhar nessa CPI essa novela, né? Eu já imaginava, acho que todo mundo já imaginava que esses nomes, né? O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário do Distrito Federal, que ficou preso 4 meses, hoje está com tornozeleira eletrônica, fosse convocado, e eles não podem deixar de não ir, né? Como testemunhas, eles têm que ir. O Mauro Cid também a gente já esperava. Eu confesso que eu fiquei pensando se o Dino iria ou não. Parece que futuramente pode ser que ele seja ouvido, mas nesse momento falaram não. Mas eu acho que seria interessante ouvir todos os lados, né? Todo mundo que participou, se Sim. sabiam, se teve alguma facilidade ou não teve. Eu acho que seria importante, como sociedade, todo mundo ser ouvido, já que a gente faz parte agora dessa novela. Mas não foi, né? Vai o Ricardo Capelli. Foram 285 requerimentos, para você ver. Também é um momento ali de todo deputado, né, a aparecer ali. Foi o Sérgio Moro que fez o requerimento Foi o senador Sérgio Moro que fez o requerimento do Flávio Dino, eu acho que para participar. Se não foi, talvez deveria ter feito, né? no lugar dele. Eu li alguma coisa que foi o senador Sérgio Moro que fez o requerimento chamando que o Flávio Dino, atual ministro da Justiça, participasse. Mas isso vai render muita coisa, vai ter recesso e vai voltar. Eles vão começar a ser ouvidos semana que vem, parece que a partir de terça-feira, mas ainda não tem uma ordem de quais serão a sequência. Primeiro Anderson Torres, enfim, né? O que você acha, Alexandre? Você acha que o ministro Flávio Dino deveria também ser ouvido nesse momento ou deixa mais para frente? Olha, o Flávio Dino já foi ouvido sobre esse assunto, né? Ele já esteve incontáveis vezes nessas comissões, né? Se ele for mais uma, ele só tem gerado bons momentos para o governo, né? Ele é um homem muito articulado, ele fala muito bem, ele foi juiz, foi senador, né? Governador do Maranhão, eleito no primeiro turno 2 vezes. Enfim, então ele é alguém que fala muito bem. Eu vi até uma declaração, não sei se vocês devem ter visto, né, do Marco Feliciano, numa entrevista, dizendo, olha, a gente não pode tomar tanta saraivada do Flávio Dino como a gente está tomando e tal. Então, assim, é uma CPI política, né, porque a investigação já está acontecendo. Né? Você tem investigação andando na polícia, enfim, onde se investiga, está investigando. E aí você tem um palco político que cada vez mais virou esse palco para fazer vídeos, para fazer corte para a rede social. Eu sempre apoiei muito CPI, sempre gostei muito de CPI, mas a CPI da Covid me marcou muito. Foram 6 meses e muita coisa importante apareceu, mais de 1000 páginas de relatório final, e o seu Augusto Aras pegou aquilo e botou na gaveta. E aquilo me marcou muito, entendeu? Lamento bastante, em nome de 700 mil brasileiros que perderam a vida, aquilo não ter dado em nada. Então, o que hoje está em discussão é o seguinte, que eu gosto de chamar de intentona bolsonarista. Eu acho que é muito difícil você descaracterizar quem eram aquelas pessoas, quem incentivou, quem financiou, mas aí tenta-se também criar alguma contranarrativa de dizer, não, mas houve uma facilitação. Bom, se houve, vamos investigar. Na minha visão, pelo que apareceu até agora, você teve o general Gonçalves Dias atônito, aquelas imagens, chega da pena dele, que ele está meio sem saber para onde ele vai, anda para um lado, pega o celular. Ele não me pareceu alguém que estivesse dentro de uma grande conspiração.
reação. Ele me pareceu alguém que foi completamente pego de surpresa. E a polícia do Distrito Federal é que me parece que tem mais a explicar, né? Muita coisa que apareceram nesses últimos dias. Aliás, para quem não leu, acabou de chegar a última revista Piauí, tem uma matéria enorme da Ana Clara Costa, belíssima matéria, jornalismo investigativo assim, de primeira, onde ela vai contando como é que isso tudo foi feito. Eu li a matéria e fiquei encantado. Até mandei uma mensagem para a Ana Clara e falei, olha, você devia fazer um livro, isso merece mais do que uma matéria. E o que a gente vê realmente é o governo tinha uma semana, né? Aquilo foi no 8 de janeiro. Né? Então, aquilo tinha uma semana, aquelas pessoas estavam chegando ainda, o GSI ainda era todo bolsonarista, o Ibanez Costa, ele bota o Anderson Torres de ministro da Segurança, quer dizer, enfim, eu acho que pode sim, em algum momento, chegar a uma culpa maior do governo atual, que vá além de algum tipo de trapalhada ali no começo, quem estava chegando, pode ser que se investigue. Mas a impressão que eu tenho, e o que eu vejo, que muito, inclusive, do ímpeto do pessoal que pediu, dos bolsonaristas que pediram, esse ímpeto todo dia diminui um pouco, é que parece que as informações que estão chegando estão mostrando o que faz sentido, que foi realmente um ato que foi praticado, incentivado, financiado, organizado por bolsonaristas, e que no final talvez não fique muito bonito para eles. Agora, Tramontina, o fato também que vai ajudar muito nessa história e que talvez seja até mais importante do que a convocação em si, do que as explicações que são dadas, é que os parlamentares também aprovaram hoje o pedido de acesso à quebra de sigilo dos celulares de Bolsonaro, Cid e Torres. E a gente já sabe que Anderson Torres guardava a minuta do golpe, não sei se pode ser que tenha alguma coisa no celular, de Cid já tem alguma coisa que foi encontrada em relação a isso, e de Bolsonaro ainda tem essa expectativa para saber se há alguma coisa ou não. E aí sim a coisa pode complicar. E foi pedido também ao ministro Alexandre de Moraes que franqueie ou compartilhe informações que estão nas investigações no âmbito do TSE e do Supremo, que compartilhe informações já conseguidas ou coletadas por eles. É de se esperar agora o que vai ser encontrado, porque o Cid, ajudante de ordens, e o ex-ministro Anderson Torres não falaram nada, né? Alexandre, não revelaram nada durante o período em que estiveram presos, né? Especialmente o Cid ainda está preso. Tá preso. Cid ainda está preso. Anderson Torres já foi libertado, né? Ninguém contou nada. Né? Independentemente disso, documentos e algumas informações importantíssimas já são claras e revelam algumas atitudes e algumas ações tomadas, né? Agora, todo mundo também já teve bastante tempo para limpar celular, para limpar o caminho. Quem se sentir preocupado ou com medo de ser incluído em alguma investigação já teve tempo suficiente para fazer algumas ações que eventualmente venham a limpar o caminho. Porque, não sei se você sabe, ou Boris, se você lembra, mas o celular do Bolsonaro é o que estava mais... Ele apaga muito as coisas, né? Ele apagava sempre muito rápido as coisas. Ele vai trocando, era isso. E os outros celulares do Cid e do Anderson Torres já foram confiscados, não é isso? O celular, não sei, sim, mas o que tinha dentro, não é isso? Eu não sou um especialista em segurança tecnológica, mas o que eu sei é que você consegue recuperar coisas que foram deletadas, né? A não ser que você jogue o celular da janela. Ou faça o que o Bolsonaro fazia, ele trocava de celular a cada 3 meses, né? Mas oh meu Deus, o rapaz aí, o Mauro Cid. O Mauro Cid, ele tem o mesmo celular e, pelo que eu sei, ele guardava tudo. Teve eu não sei se vocês lembram, devem lembrar, claro que foi uma coisa horrorosa, que infelizmente envolveu moradores aqui do meu condomínio, que foi aquele caso do Dr. Jairinho, que matou uma criança, um garoto chamava Henry Souto, Henry Borel, isso. O menino morava aqui no meu prédio. Uma coisa horrorosa. E muito do que foi descoberto do celular, eu acho que da mãe e da babá, de coisas que elas já tinham deletado, mas que essas ferramentas hoje conseguem ler e ir atrás de informações deletadas e recuperar. Então, se você tem o celular original,
mesmo que ele tenha sido deletado ali manualmente, tem ferramentas dessas israelenses de última geração que elas conseguem recuperar coisas até deletadas. Vamos ver. Né? De novo, o que você não consegue recuperar é um celular que você jogou no oceano e que não tem cópia, não tem backup, não está na nuvem nem nada. Esse desaparece, claro. Mas um celular do jeito que era o do Mauro Cid, que está tudo lá, tudo backupeado na nuvem e tal, que leva um tempo para periciar, claro, é uma coisa que leva um tempo, mas eu acho que pode ter coisa lá, sim. Como algumas coisas já começaram a aparecer. Né? O Mauro Cid, muito bem lembrado pelo Tramontina, ele está lá estoico na dele, é um militar muito bem formado e tal, forças especiais, aquele negócio todo, mas a informação que a gente tem é que o pai dele, que também era amigo do Bolsonaro, também militar, o pai dele que estaria realmente muito incomodado com a prisão, muito intranquilo e pressionando muito para que alguma solução se encontre para o filho dele ser solto. Então, isso também tem uma pressão familiar que a gente está acompanhando. Marcela, só complementando o que o Tramontina falou, hoje o presidente da CPI, o Arthur Maia, se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes, justamente pedindo se é possível ter algumas informações já desses inquéritos que já foram abertos, que se for liberado pode contribuir aí para a investigação. Alexandre, nós estamos vivendo aquele tempo, né? Você lembra do filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado? É tipo isso mesmo. Agora, e é exatamente no verão passado, né? Exatamente.